A medicina tem feito progressos extraordinários, fenomenais, e a capacidade de resposta nos dias de hoje salva vidas de uma forma como antes não era possível. Mas estará a medicina assim tão evoluída? Será realmente a medicina responsável pelo aumento, pelo prolongar dos anos de vida? Eu ouvi um médico a falar numa entrevista há umas semanas atrás que realmente ele colocou as coisas numa perspectiva muito interessante. Algo com que eu obviamente concordo e também penso assim, senão não estaria agora a dizer, mas a forma como ele, lá está, também é médico, tem outros termos, tem outra forma de expressar, tem experiência própria, tem um conhecimento próprio que lhe permitiu dizer as coisas de uma forma muito melhor do que o que eu vou dizer agora aqui. Mas eu vou pôr pelas minhas palavras. Porque assim, a qualidade de vida hoje em dia é melhor? É em parte, noutra não é. O aumento prolongado de vida realmente é maior. Nós vivemos mais anos. Mas vivemos mais anos devido à medicina? Há uma parte que sim, ou seja, se eu tive um acidente e não morri naquele acidente porque fui salvo pela medicina, obviamente eu tenho agora a possibilidade, não é, de viver mais anos e poder chegar a uns mais anos. Mas fora essas situações, que é mesmo ok, haver ali um encurtar da vida devido a algo assim, o que nos faz agora viver mais anos, porque antes a esperança média de vida, sei lá, aliás, em tempos a esperança média de vida era 30, 40 anos. 40 anos, depois passou para 50, 60. Quando eu era mais nova, lá está, se chegasse ali aos 70, já. E hoje em dia não há espanto de alguém chegar aos 80, 90. Temos imensos casos de pessoas que passam os 100 anos, que quando eu era pequenita, alguém passar dos 100 anos era uma coisa impensável, não é? E o que é que faz isto? O que faz isto é as pessoas viverem com outra qualidade de vida. Em primeiro lugar, o terem também mais vontade de viver. Há mais interesses, há mais perspectivas, há mais coisas que incentivam e motivam a pessoa a viver mais anos. E isto tem uma importância muito maior e um peso muito maior do que aquilo que as pessoas possam acreditar. Uma pessoa, quando perde a sua luz interior, digamos assim, quando perde um propósito, algo que a puxe para mover para a frente, a vida esvai-se. Ela perde o propósito e o próprio corpo cede a uma falta de vontade de viver, a uma falta de haver algo que. E esse algo que pode ser manifestado de várias formas, mas pronto, isso já é outra coisa. Mas também, lá está, a qualidade de vida já não temos que, só para beber água, ter que ir buscar água ao poço e isto e não sei o quê. E agora, ou seja, é tudo tão fácil que também facilita o corpo. E também a higiene. Hoje em dia, não é que ou haver mais higiene também faz com que as pessoas vivam mais anos. Ou seja, há muitas situações que têm a ver com a forma como agora vivemos a vida, todo o conforto, termos uma casa, água limpa sempre corrente a vir até nós, termos a vir a eletricidade que nos aquece, que nos refresca, todas as coisas, não é? Podermos comer alimentos com facilidade, alimentos confeccionados, não é? E não só crus, ou seja, tudo isso ajuda o corpo a funcionar e com que a esperança média de vida aumente, porque nós conseguimos viver mais anos. Isto por um lado. Por outro lado, temos então aquele papel da medicina que é atribuído muitas vezes a não, a medicina porque é por isso que nós vivemos mais anos. Não é. E a forma como ele explicou isto realmente é verdade. Mas a medicina realmente que tem um papel muito importante e tem evoluído muito. Mas tem evoluído muito onde? Numa parte, é como ele dizia, numa parte evoluiu muito, noutra parte nem tanto, ou praticamente nada. Evoluiu muito na parte de resposta a trauma. Eu acho que era assim que ele se chamou, resposta a trauma. Aqueles cuidados imediatos. Está, uma pessoa teve um acidente, aquela resposta quando alguém teve um acidente. Até hoje em dia, não é? Se alguém corta um dedo, tendo o dedo, eles juntam o dedo e a pessoa volta a ter o dedo, coisa que era impensável antes. Cortou, perdeu, acabou. Ou seja, todas estas coisas que se consegue fazer agora numa situação de emergência, aquela resposta imediata e salvar essa vida. Uma pessoa que está a ter um ataque cardíaco, uma pessoa que está, sei lá, qualquer outro problema, aquela resposta imediata. Está a ter uma apendicite, aquela resposta imediata.
e a atuação naquele momento. Mesmo alguém que durante uma cirurgia, outra situação qualquer, tem uma paragem cardíaca, não é? O reanimar a pessoa, trazê-la à vida, colocar-la em coma induzido para que ela possa sobreviver a seja o que for que se está a passar e dar tempo ao corpo de recuperar e poder recuperar. Mil e uma coisas naquela situação de trauma e que, lá está, impede a pessoa naquele momento de morrer. E nessas situações a medicina tem evoluído imenso, evoluído no sentido de ter cada vez mais respostas, mais conhecimento, mais meios de atuação, quer até a nível de aparelhos e de meios, não é, que permite fazer isto, quer através de a forma como se organiza e tem essa capacidade de resposta. Não é? Hoje em dia, por exemplo, temos o INEM que não tínhamos antes, que dá uma capacidade de resposta muito mais rápida do que aquele sistema normal da ambulância. Ou seja, há um conjunto imenso de situações que dá essa resposta e que é importante. Por outro lado, temos a outra parte de medicina que trata aquelas doenças que parece que está a tratar e não está a tratar coisa nenhuma. Falemos de tensão alta, falemos de dores no corpo, falemos de até problemas cardíacos, falemos de tiroides, falemos de problemas na mente, falemos de cancro, falemos de má circulação, falemos de sistema imunitário, falemos disto, daquilo, daquele outro. Podia estar por aqui fora uma infinidade de coisas, problemas nos rins, na vesícula, no estômago, blá 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 blá. Onde a atuação é dar medicamentos para os sintomas, que muitas vezes atua até naqueles sintomas, consegue no momento resolver aquele sintoma, tem uma dor, tirar a dor, está com uma inflamação, tirar a inflamação, blá blá, mas que nunca resolve a situação e a pessoa anda ali e aquela situação uma leva à outra e agrava, e agora é mais isto, agora é mais acolá, e mais problemas vão sendo surgindo, até que depois passa para uma cirurgia, que a cirurgia depois também vai causar outros problemas, ou seja, anda ali. E estes problemas são justificados como? São hereditários, são crónicos, são genéticos, são blá 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 blá, dando a dizer que, não há nada que a gente possa fazer. Não há nada que a gente possa fazer, ou melhor, nós estamos a tratar da forma como é possível ser tratado, porque isto é uma coisa para a pessoa viver com isto sempre. Ela vai ter sempre isto. E nós vamos só atuar nestes sintomas e dando esta ilusão que está a tratar. E não está a tratar coisa nenhuma. Porque tratar é resolver o problema, ir ao problema. E para isso era preciso o quê? Para isso era preciso, muitos destes problemas que eu estou a falar, ou praticamente todos, era preciso olhar para o corpo como um todo, entender o sistema emocional, entender a parte como a emoção negativa atua no corpo. As pessoas sabem, de uma forma geral, toda a gente sabe, medicina, ser humano em comum, toda a gente sabe, não é? Se a pessoa anda mais estressada, o que é que faz? Lá está, mesmo os diabetes, a pessoa que tem diabetes, eu ouço isto das pessoas com diabetes o tempo, elas sabem que se for dias que andam mais estressadas ou algo aconteceu que as abale, os diabetes disparam logo. Uma pessoa com problemas cardíacos, a mesma coisa, dispara. A tiroide agrava. Os problemas, uma crise de rins, de vesícula, de estômago, seja, vem o quê? Quando a pessoa se irritou, quando aconteceu alguma coisa. E às vezes há aquelas coisas que a pessoa sabe que aconteceu, porque sabe que, não é, que ela sente aquela emoção, seja raiva, seja medo, seja indignação, seja o que for. E depois há as outras coisas que estão ali a minar a pessoa e que às vezes até vão acontecendo e que a pessoa não nota assim tanto. E essas são aquelas mais discretas e que normalmente estão mais inseridas no meio familiar ou no meio onde a pessoa convive, onde convive com pessoas que de alguma forma, eu não quero às vezes estar aqui a utilizar, mas pronto, é quase como ali a esmagam ou vão dando aquelas palavrinhas que magoam, mas a pessoa está de tal maneira habituada a ser tratada de uma forma, ou ouvir, ou que a deitem para baixo, ou entendendo como sendo normal. Até porque muitas vezes estas coisas que são feitas e são ditas é sobre um propósito escondido atrás de eu amo-te, ou eu preocupo-me contigo, ou eu quero o teu bem, e por isso não vais por ali, não faças isso, não, tu isso não consegues, não, eu não quero é que tu te magoes, eu não quero é que seja mau para ti, ou eu quero é porque eu gosto e eu quero é que estejas aqui ao pé de mim, e a pessoa deixa-se estar ali num sistema que a faz mal. E isto está constantemente ali a minar o sistema emocional
E isto agora também para não estarmos aí muito por esse caminho, mas só para dizer que há toda essa parte que está a afetar o corpo e que está a influenciar e está a causar estes problemas todos. Muitas destas situações, a recomendação que não vou dizer que os médicos não fazem isto, atenção. Lá está, não faça isto, evita aquilo. Ou mesmo foca-se muito na alimentação, porquê? Porque a alimentação acaba por ser uma coisa mais concreta, é algo mais direto. Ok, não coma isto, coma aquilo, no sentido de procurar aquilo que é mais saudável para ti, não faças isto, tal. Mas é muito subjetivo, não é? Todas estas coisas são muito subjetivas. Muitas destas coisas, como eu estava a dizer, não há forma de se identificar, pelo menos não de forma muito clara, até porque muitas destas coisas perguntámos à pessoa o que é que se passou e a pessoa disse nada, está tudo bem, não se passa nada, não é? Ou então acontece, mas até que forma é que pesa, ou seja, como é que a medicina vai atuar nessa parte subjetiva, que é subjetiva a cada um, que é a parte de como cada um está a lidar com uma situação e como está a afetar-se e a resolver isso dentro de si, não é? Como é que vamos lidar com isso? E então vamos ignorar isso. No fundo é isso que está a fazer, vai-se ignorar isso, vamos procurar só atuar nos sintomas, mas acaba por estarmos ali num bolo em que as pessoas estão com problemas que são físicos, que são de saúde, que podem ser resolvidos e não são porque não se foca nesse lado, não há também em muitos casos uma procura em realmente resolver a situação e a medicina nesse ponto, porque não quer ou não quer ir por aí, ou é complicado ir por aí, ou se calhar tenta, mas também não há uma abordagem, porque a verdade é há médicos que vão por aí e são poucos aqueles que conseguem ou que se mantêm firmes nisso, porque quantas vezes os médicos até acabam por dar uma medicação à pessoa porque ela assim vem toda contente embora é o que vai. Tipo, se vai lá e a pessoa não lhe dá a medicação, se lhe diz só o que fazer ou como atuar ou para ficar melhor, a maioria das pessoas, a verdade é aquele médico não presta, não é? Porque o médico é bom é se lhe der medicação e se lhe passar exames. Aliás, eu pela conversa das pessoas, quanto mais exames um médico passa, melhor médico é. E eu às vezes pergunto-me assim, mas isto é de tolos. É de tolos, porque primeiro é assim, se vou ao médico e o médico diz, eu não sei o que é que tem, deixa-me passar exames para isto, para aquilo, porque eu estou a dizer que eu não sei o que é que você tem. Eu às vezes, porque há muitos problemas, se são relacionados com a parte muscular, mal a pessoa começa a descrever e a dizer, estou a sentir isto, passou-se aquilo, eu não sei o que é, eu sei exatamente e automaticamente o que é. E eu digo à pessoa, não sei o que é isto, ok, vamos tratar isso. Mas antes ela tinha ido ao médico, não sei, o médico vai passar este exame, passa aquele, não sei o quê. Obviamente que não sabe o que é. Se não sabe o que é, não está a entender o que é. Mas a pessoa entende isto como sendo, está a receber um tratamento, está a ser tratada, recebendo o exame. E é este o bolo em que estamos, ou seja, a pessoa quer isso, a medicina acaba por nos dar isso, não vamos endereçar a coisa comum e temos todo esse leque que acaba por ser o maior e que realmente influencia a nossa doença e a nossa saúde, não é? E que é esse o papel da medicina, que deveria ser esse o papel da medicina, tratar a doença ou pôr o corpo saudável, ou pôr a pessoa saudável, mas não, temos só uma medicina focada em sintomas e por outro lado focada então naquela atuação de emergência e de trauma, que aí sim, cada vez está mais excelente, cada vez os progressos são maiores e não quer dizer que no resto também não vão havendo progressos, mas são tão lentos e primeiro que passem e que não é porque muitos até dos progressos e da informação que hoje em dia já existe e já está descoberta, primeiro que aquilo passe, não é? E vá descendo até cá abaixo, até começar a ser parte do ensino daquele que está a aprender para depois então atuar assim. Temos muito caminho para andar e daí todo esse progresso ser tão lento, e parece que a medicina está tão avançada, não, mas está tão lenta, porque esse é o bolo principal. Esse é o bolo principal, não é? As principais causas de morte, se formos a ver a número 1, número 2, número 3, eu também vi no outro dia a falar, e agora não quero dizer asneiras, mas era tipo, logo na primeira ou na segunda tínhamos o cancro como causa de morte e também, acho que era a outra, era ataques cardíacos ou AVCs, não sei, era qualquer coisa assim, prontos. Eu sei que não é a mesma coisa, mas era uma dessas estava na coisa. E a terceira estava a morte induzida
sim, morte induzida, como sendo a terceira causa de morte. Pronto, isto nos Estados Unidos. A nível mundial, os números poderão ser diferentes. Nos Estados Unidos, que é um país enorme, morte induzida. A terceira causa de morte. Não todas aquelas outras que às vezes a gente ouve falar. Quando estamos a falar de acidentes, por exemplo, mortes de acidentes de carro e não só, todos esses acidentes causam morte. Era uma coisa tipo como 10%, era uma coisa assim pequenina. Por isso é assim, todas essas coisas de emergência obviamente são muito úteis, não é? É como eu digo, eu não pensei que eu falo da mal da medicina. Se me virem aí um acidente hoje verem sangue, pelo amor de Deus, chamem-me um médico. Mas para tudo o resto, nem que seja uma dor de cabeça, não, obrigada. Não, obrigada, eu prefiro tratar de outras formas.